Olá! Já parou para pensar no que define o que toda criança e adolescente deve aprender na escola? Não importa se mora no norte ou no sul do Brasil. Pois é, hoje a gente vai desvendar o grande mapa da educação brasileira, a Base Nacional Comum Curricular, ou como todo mundo conhece, a BNCC. Vamos pensar juntos. Do que a educação realmente precisa para encarar os desafios de hoje? A gente sabe que não é mais só sobre decorar datas e fórmulas, né? O mundo hoje pede pensamento crítico, colaboração, saber resolver problemas. E é por isso mesmo que a educação precisou se transformar. E a chave para essa virada está em uma única palavra. E essa palavra é competência. E o que isso quer dizer na prática? Olha, segundo a própria BNCC, não basta só saber. É preciso saber fazer. Competência é isso, é conseguir mobilizar conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para resolver os pepinos da vida real. É a diferença fundamental entre ter uma informação guardada e saber usar essa informação para fazer alguma coisa de fato. É o conhecimento em ação. E para a gente entender como a BNCC bota isso tudo para funcionar, esse aqui é o nosso roteiro. Vamos dar uma olhada na visão da educação para o futuro, definir o que é a BNCC, mergulhar nas 10 competências essenciais, entender como ela se organiza, ver como isso sai do papel e chega na sala de aula e, por fim, perceber que ela está sempre evoluindo. Bora lá! Então, nossa primeira parada já mostra uma mudança gigantesca de perspectiva sobre o que de verdade significa educar hoje em dia. A grande virada de chave é que a educação foi muito além do conteúdo. O foco passou a ser a chamada educação integral. E aqui, atenção, um ponto super importante. Isso não tem a ver com escola de tempo integral, tá? Tem a ver com uma formação completa que olha para o aluno como um todo e busca desenvolver todas as suas dimensões: a cognitiva, a física, a social, a emocional e a cultural. Bom, mas para essa ideia de educação integral acontecer no Brasil inteiro de forma organizada, precisa ter um guia, um norte. E é exatamente aí que entra, oficialmente, a BNCC. A melhor forma de imaginar a BNCC é pensar nela como a espinha dorsal da nossa educação. Ela não é o currículo prontinho, com cada detalhe da aula. Não. Ela é a base que define o que é essencial aprender. É ela que garante que um estudante lá no Acre e outro no Rio Grande do Sul tenham o mesmo direito de desenvolver os conhecimentos que são fundamentais. E bem no coração da BNCC, o que dá vida a toda essa estrutura são as 10 competências gerais. Dá para pensar nelas como os grandes pilares que sustentam a formação de qualquer estudante no país. Exatamente! São 10 competências que acompanham toda a vida escolar, desde a educação infantil até o fim do ensino médio. E o mais legal é que elas se conectam com todas as matérias. E olha só a abrangência dessas competências. É impressionante. Elas vão desde o pensamento científico crítico e criativo, que é sobre investigar o mundo e buscar soluções, até a cultura digital, para usar a tecnologia com consciência e responsabilidade. E dá uma olhada na competência número 6, que demais, trabalho e projeto de vida. Ela prepara a galera para construir o próprio futuro para fazer escolhas com mais clareza. Ok, a gente já entendeu as 10 grandes ideias, mas como aquelas se transformam numa aula de matemática ou de história, na prática? A resposta está na estrutura bem inteligente da BNCC, que vai do mais geral para o mais específico. A lógica funciona como uma espécie de cascata. Tudo começa lá no topo, com as 10 competências gerais. Daí, elas se desdobram em competências específicas para cada área do conhecimento, tipo ciências humanas. Depois, para cada componente, como história. E, finalmente, elas chegam nas habilidades que precisam ser desenvolvidas em cada ano. É um funil que transforma aquela visão grandona em objetivos bem práticos para a sala de aula. Certo, a estrutura nacional está definida. Mas como isso tudo aterrissa na sala de aula de uma escola lá no interior de Minas Gerais, por exemplo? É aqui que a gente vê a importância dos níveis estadual e escolar. Então, o ponto crucial é entender essa engrenagem. A BNCC é a espinha dorsal, o documento nacional. Com base nela, cada estado desenvolve o seu mapa regional, como o Currículo Paulista, que traduz as diretrizes para a realidade de São Paulo. E lá na ponta, cada escola cria o seu plano de ação, o famoso Projeto Político-Pedagógico, o PPP. É aqui que a escola tem autonomia para adaptar tudo ao seu contexto único. E para fechar, é fundamental a gente entender que a BNCC não é um documento escrito em pedra, congelado no tempo. Pelo contrário, ela precisa evoluir junto com a sociedade. E o exemplo perfeito disso foi a inclusão recente de um currículo específico para a computação.
Essa frase resume bem o espírito da coisa. O mundo ficou digital, então não dava para a educação ficar para trás. Era preciso dar um passo além de só ensinar a usar o computador. Era preciso ensinar a pensar de forma digital. Essa nova BNCC de computação se apoia em 3 eixos principais: o pensamento computacional, que é sobre resolver problemas de forma lógica; a cultura digital, para entender o impacto da tecnologia na nossa vida; e as tecnologias digitais, que é o uso prático e crítica das ferramentas que a gente tem hoje. E essa evolução, claro, não para por aí. A computação foi só o começo. Agora, com o avanço tão rápido da inteligência artificial, fica a pergunta no ar: qual será a próxima competência essencial que a BNCC vai precisar incluir para preparar os estudantes para um futuro que, na verdade, a gente ainda está construindo? Uma boa reflexão, não é?